Olá, nesse vídeo vamos mostrar o menu do controlador de rampas, patamares e fluxo do Exabril 100A. Ele é dividido em 4 partes: escolher receita, criar receita, adicionar água e configuração. Algumas observações antes de começar. Os tempos estão em minutos, as temperaturas em graus Celsius e os pesos estão em gramas. Na opção Escolher receita, pode-se fazer a escolha de uma receita pré-cadastrada. Na ausência de receita, aparecerá a mensagem Nenhuma receita cadastrada. Porém, com o cadastro na memória do equipamento, podemos fazer as seguintes observações. Braçagem. Indica a abraçagem da receita selecionada, com os seguintes passos sequenciais: subida da rampa, controle de temperatura no patamar, fervura, adições, whirlpool e descanso. Editar. Faz a edição da receita selecionada. Podemos alterar um ou todos os patamares de uma receita pré-cadastrada. Apagar. Apaga uma receita selecionada. Deve-se manusear essa opção com cuidado. A aplicação dessa opção é irreversível. Criar receita. Nome da receita. Insere um nome para a receita. Esse nome deve conter no mínimo um caractere e no máximo 16 caracteres. Quantidade de patamares. Define o número máximo de patamares que a receita terá, sendo o valor mínimo 1 e o máximo 7 patamares. Por padrão, o valor é 5. Temperatura do patamar. Define a temperatura do set point do patamar da receita, sendo o valor mínimo 1 e o máximo 100 graus Celsius. Por padrão, o valor é 25 graus Celsius. Minutos do patamar. Define o tempo que ficará mantido a temperatura do set point da receita, sendo o valor mínimo de 0 e o máximo de 300 minutos. Por padrão, o valor é 5 minutos. Temperatura de fervura. Define a temperatura da etapa de fervura, sendo o valor mínimo de 25 e o máximo de 200 graus Celsius. Por padrão, o valor é de 100 graus Celsius. Minutos de fervura. Define o tempo de duração total da etapa de fervura, sendo o valor mínimo de 1 e o máximo de 500 minutos. Por padrão, o valor é 60 minutos. Quantidade de adições. Define o número de adições que teremos durante a etapa de fervura. Lembre-se, esse número será referente ao item anterior, minuto de fervura, sendo o valor mínimo 0 e o máximo 5 minutos. Por padrão, o valor é 1 minuto. Nome da adição. Insere um nome para a adição da receita. Esse nome deve conter no mínimo um caractere e no máximo 16 caracteres. Gramas de adições. Define a quantidade da adição no processo de fervura, sendo o valor mínimo 1 e o máximo de 500 gramas. Por padrão, o valor é 1 grama. Tempo de adição. Define o exato momento em que as adições serão inseridas na receita. Lembre-se que é um tempo decrescente. Por padrão, o valor é 15 minutos. Quantidade de whirlpool. Defina a quantidade em unidades de whirlpool da etapa fria, sendo o valor mínimo 0 e o máximo de 2 whirlpools. Nome do whirlpool. Insere o nome ao whirlpool. Esse nome deve conter no mínimo um caractere e no máximo 16 caracteres. Por padrão, o nome é lento e rápido. Minuto do whirlpool. Define o tempo da duração total do whirlpool, sendo o valor mínimo 0 e o valor máximo de 60 minutos. Por padrão, o valor é 10 minutos. Quantidade de descanso.
define a quantidade em unidades da etapa de descanso, sendo o valor mínimo de 0 e o máximo de 1 descanso. Por padrão, o valor é 1. Nome do descanso. Insere um nome para o descanso. Esse nome deve conter no mínimo um caractere e no máximo 16 caracteres. Por padrão, o nome é descanso. Tempo de descanso. Define o tempo da duração total do descanso, sendo o valor mínimo 0 e o máximo 60 minutos. Por padrão, o valor é 10 minutos. Adicionar água. Devemos informar o valor do volume de água em litros que desejamos fazer a abraçagem. Ao atingir o valor estipulado, o alarme é pelo display e será cessado o fluxo de água. Por padrão, o valor máximo é de 30 litros.